Olá pessoal, bem-vindos ao segundo bloco do programa Franquias em Foco. Um programa que fala de empreendedorismo e oportunidades de negócio no mundo do franchising. No primeiro bloco a gente falou sobre o mercado de idiomas. Você pode ver uma oportunidade super especial. O Bruno esteve falando conosco do Centro Britânico a respeito da franquia Centro Britânico e dos diferenciais que ele colocou aí. Uma coisa que eu achei muito legal, que vale a pena você dar uma olhada, é sobre a preparação que a franqueadora tem para os eventos que vão acontecer na Copa do Mundo e Olimpíadas. Confira o primeiro bloco, aqui no site aparece separado o primeiro e segundo bloco, que você vai ver uma oportunidade bem legal para quem procura alguma coisa no segmento de idiomas. Legal! Faça pergunta ao vivo no nosso site www.clicktv.com.br, sem K no final, e acesse o site do programa www.franquiasemfoco.com.br. Lembrando que esse programa é ao vivo aqui na Click TV UOL, fica na Paulista, e no final do programa ele é subido lá para o acervo. Você pode assistir aí os programas anteriores. E agora no segundo bloco eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa muito especial, se eu não me engano, terceira ou quarta geração a empresa tá, eu fiquei sabendo aqui, a gente vai falar um pouquinho mais. Eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o Germano Leardi Neto, mais conhecido como Leardi. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco. Você, a tua empresa, que você representa, tem uma história maravilhosa ver aqui. Quando a gente vê aqui 95 anos de existência, que a gente vai falar um pouquinho mais. Obrigado, e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, muito instrutivo para quem está nos assistindo, porque eu imagino que a história de vocês se confunde com a história do franchise no Brasil. Isso. Legal. Para você conhecer um pouquinho mais o Germano, ele é diretor de Relações Institucionais da rede franqueadora Paulo Roberto Leardi, né? O executivo atua profissionalmente no setor aí de compra e venda de imóveis há 20 anos. Ele seguiu aí a trajetória da governança empresarial. O Germano ele traz o interesse no ramo imobiliário no seu sangue e faz os negócios da família a sua grande paixão. Ao lado do pai, Paulo Roberto Leardi, comanda a empresa quase centenária, que a gente vai falar um pouquinho mais, e está à frente da expansão da marca para o setor de franquias, levando assim todo o know-how que eles têm, adquiridos ao longo de 95 anos de atuação e tradição no mercado a empreendedores interessados no segmento imobiliário. Quer dizer, uma história muito legal. E não podia ser diferente, eu queria começar perguntando para você, Germano, fala um pouco desses 95 da história da Leardi. A história da Leardi começou, na verdade a história da família começou com o meu bisavô, que era o Domingos. Bisavô? Meu bisavô. Ele, com o final da Primeira Guerra, ele viu uma grande oportunidade, a intermediação imobiliária. Então ele começou a mexer com imóveis, isso foi em 1918. Daí, na sequência, o meu avô ele trabalhava junto com o meu bisavô, logicamente depois, né? E ele deu continuidade a esse ramo, né? A intermediação imobiliária. Depois o meu pai deu a sequência e agora eu estou junto com o meu pai, já há quase 20 anos. Quer dizer, quarta geração. Quarta geração. Que interessante. Tem o pessoal falando no mercado que a segunda, terceira geração passou por ela, significa que a empresa tem perenidade. Então, para a quarta geração, quer dizer, tem perenidade no negócio, né? É isso, tem sim. É difícil no ramo imobiliário você ter tantas gerações trabalhando, né? Existem muitas vendas, as pessoas realmente não conseguem passar. Fusões, aquisições, essa coisa toda, né? No nosso caso, a família, vamos dizer assim, continuou sempre trabalhando. Ninguém nunca vendeu a empresa para ninguém, ninguém nunca transferiu. Mas assim, a tradição foi uma sequência de empresas, de empreendedores, que cada um foi dando sequência na tradição da família, de continuar sempre no ramo imobiliário e sempre tendo um grande vamos dizer assim, um grande foco na área de imóveis prontos, na intermediação daquilo que está pronto, que é aquilo que existia mais na origem, quando o meu bisavô começou. Agora, que história extraordinária. Eu queria que você falasse um pouquinho, a forma de fazer negócio de 1918 até hoje sofreu muitas alterações ou basicamente é da mesma maneira a relação entre pessoas? Queria que você falasse um pouquinho da evolução, se teve grande evolução na forma de fazer negócio. A forma de fazer negócio não mudou.
porque a pessoa tem um imóvel para vender, a outra procura um imóvel para comprar, tem muito sentimento envolvido, a pessoa está falando da casa dela muitas vezes, e então, vamos dizer assim, o negócio ele não mudou. O que mudou foi a forma como a pessoa encontra o imóvel, a pessoa nos encontra, a forma que a gente se comunica. O meu bisavô, eu vi alguns anúncios dele, ele colocava só o endereço do escritório. Tipo, me procura, o endereço era tal. O meu avô já usava muito o telefone. O meu pai colocava o telefone e o endereço, porque era necessário. Hoje a gente coloca só o telefone. Então, isso mudou a forma de se comunicar com o cliente, né? A gente usa muito as mídias sociais também hoje, tem internet, e isso é uma coisa que veio de uns 7 anos para trás crescendo. Nos últimos 3 anos está muito forte a parte de internet. Então, essa parte que mudou mais foi a comunicação e como o cliente é originado para nós. Muito interessante. Bom, agora eu queria que você falasse um pouquinho a decisão de optar pelo franchise. Quando isso aconteceu? A decisão de optar pelo franchise foi em 2012. 2012. Isso, veio de um longo processo aí de 12 anos, 12 anos da gente maturando a ideia de entrar no franchise. A gente tinha tido algumas tentativas de entrar no sentido de começar a planejar o estudo de mercado. Quando a gente fez o estudo há 12 anos atrás, não era possível, não era replicável o modelo, não existia software e nem sistema para se comunicar. A gente demorava muito tempo para se comunicar entre as nossas unidades, então era impossível a gente conseguir dar um bom suporte para o franqueado. 5 anos a gente tentou de novo, mas não existia o mercado de serviços, não estava muito bem maturado aqui no Brasil, e agora a gente identificou que todos os aspectos corriam a favor da franquia imobiliária. Já existia um mercado, já existia um mercado de serviços, já existia um pequeno mercado de franquias imobiliárias no Brasil, e o mercado imobiliário está em franca expansão. Então a gente somou todos os aspectos e a gente falou, agora é a hora do franchise imobiliário. Agora, Lead, qual é a vantagem de ter uma franquia Lead ou ser um corretor independente, né? Qual é a vantagem de ser franqueado, quer dizer, ter uma franquia? O que ele ganha com isso? O mercado imobiliário ele gira muito com parcerias. Isso vem desde a época do meu bisavô. Então, o corretor ele precisa de outras pessoas para dividir, porque o cliente ele está procurando um imóvel, ele não está procurando um corretor. Se o corretor tem 2, 3 imóveis à venda, ele não vai conseguir oferecer o melhor negócio para o cliente. Quando o corretor ele entra numa imobiliária como a nossa, ele tem uma carteira de produtos e ele faz parcerias com outros corretores. Ele tem suporte, ele tem toda a parte de despesas fixas, vamos dizer assim, ele acaba não tendo, porque ele usa o telefone da empresa, ele usa a estrutura física, usa a marca, ele se beneficia de tudo que já existe, né? Então é uma grande vantagem para o corretor trabalhar dentro de uma imobiliária. Para a franquia imobiliária é a mesma coisa, só que o franqueado ele vai ter os corretores que vão estar se beneficiando dessa mesma estrutura, né? E num plano de carreira o corretor ele pode vir a ser um franqueado, né? Então eu acho que esse é o ponto. Olha, muito interessante o que você comentou agora, quer dizer, o dono da franquia ele não precisa necessariamente, não é um corretor, ele é um empresário, um empreendedor que tem uma rede, um grupo de corretores que trabalham para ele, né? Ele pode ser corretor ou não, né? Mas eu queria que você explicasse então um pouquinho do perfil do franqueado que vocês planejam que dá certo nesse negócio. O perfil do franqueado ele tem que ter um espírito muito comercial. Comercial. Isso, é um espírito comercial. Esse é o ideal porque a gente está falando de vendas. Ele precisa lidar com pessoas, eu acredito que em todas as franquias, principalmente as de serviço, lidar com pessoas é um ponto-chave. E ele precisa ter muita vontade de trabalhar e ele tem que gostar, vamos dizer assim, de se relacionar com pessoas, mas não só na teoria, ele tem que gostar de verdade, porque todo dia ele vai estar se relacionando com o corretor, com o cliente, com as duas partes, fazendo uma intermediação. Então é um mercado muito dinâmico, você lida com pessoas a todo momento. Se ele não tiver um perfil comercial, ainda assim dá para ele poderia ser um franqueado com um bom perfil, desde que ele consiga complementar.
Esse negócio do perfil ideal, a gente ficou muito tempo desenhando um perfil ideal e a gente chegou à conclusão que todas as empresas de consultoria chegam, que o perfil ideal é lindo e maravilhoso, mas não existe um perfil ideal. A gente tenta traçar perfil ideal de corretor de imóvel já há muitos anos e a gente descobriu que existem pessoas que dão certo com um perfil e existem pessoas que dão errado com o mesmo perfil. Aquele perfil que a gente muitas vezes fala, não, esse perfil não vai dar certo no mercado. A gente pega uma pessoa e a pessoa dá super certo. Então, assim, depende muito da pessoa. Por isso a gente faz uma entrevista, a gente conversa, a gente tem alguns testes de perfil, mas ele não está muito vinculado se é um engenheiro ou se é uma pessoa que ele vem do ramo de vendas. Tem pessoas que vêm do ramo administrativo, mas são ótimos vendedores. Por exemplo, pessoas do ramo financeiro, gerentes de banco, eles são vendedores, de um jeito ou de outro, vendedores de serviços, isso tá no sangue deles, né? E pessoas ligadas ao mercado imobiliário que constroem, engenheiros, arquitetos, também podem dar certo, eles podem ter um lado comercial. Quer dizer, mas talvez para não ficar muito amplo, claro, pode ser que uma pessoa que não tem nada a ver o perfil dê certo, mas em linhas gerais, existe o que você comentou que é bem interessante. Um perfil comercial é importante. Eu imagino que a persistência, a habilidade de poder identificar a oportunidade, tem algumas coisas que, claro, talvez seja importantíssima para poder realmente performar nesse processo, né? Ou não? Não, é muito importante mesmo. Assim, eu acredito o seguinte, se você que está interessado em montar uma franquia odiar vendas, não venha para o mercado imobiliário. Porque hoje, só para você ter ideia, tem donas de casa nos assistindo, tem empresários nos assistindo, gente do setor financeiro, quer dizer, então é muito importante que você colocou para ele identificar o perfil dele, quer dizer, para ver algumas características, talvez não de formação, mas de experiência de vida, de atitude comportamental, que talvez possa ter sucesso, porque todo mundo fala franquia imobiliária, a impressão que eu tenho é que vai ganhar muito dinheiro. Né? Daqui a pouco você desmistifica isso, mas você pensa em operações grandes, na minha cabeça aqui, pensa em franquia imobiliária, bom, operações grandes, uma casa lá de no mínimo 100, 200 mil, bom, eu vou ganhar tantos por cento, então eu penso que eu vou ganhar muito dinheiro. Se eu fizer 2, 3 negócios por mês, já... Então, eu não sei, aí, o feeling que eu tenho é que é um negócio bom para quem tem capacidade de encontrar oportunidades, se relacionar, viabilizar, né? É isso mesmo ou não? Não, é isso mesmo. Eu acho que até você falou assim, desmistificar, ao contrário. Eu acho que na franquia imobiliária a pessoa tem que enxergar que ela tem uma oportunidade. O ganho dela só depende dela. Né? Leandro, uma curiosidade, é mais fácil, eu sei que varia muito, mas é mais fácil vender para mulher ou para homem? Porque a impressão que eu tenho é que a mulher é super detalhista, ela olha a maçaneta da porta, o detalhe. Já o homem é uma coisa mais global, né? Existe uma, quer dizer, e outra pergunta, e quando está o casal, o marido está querendo comprar, e a esposa, bem, vamos analisar outras coisas e tal, como é que o corretor tem que fazer? Ele tem que ficar quieto? Ou ele tem que falar alguma coisa ali? Não tem muito a ver, mas só para a gente entender da tua experiência, como é que lida com essas coisas? Nós temos um treinamento especial para o corretor de imóvel, onde a gente mostra que quem compra o imóvel sempre é a mulher. É a mulher? É a mulher. Mas a gente fala, não deixa o homem saber, né? Eu posso falar isso porque, como eu sou homem, eu posso dizer isso, né? Então é mais fácil. Agora, esses treinamentos que a gente ensina o como você lidar com o cliente, como você apresentar o imóvel, ele é muito diferente, porque você tem que conduzir o cliente para ele ver o imóvel. Ele que está procurando um imóvel para comprar, é ele que vai achar o quarto pequeno ou o quarto grande. Não tem como você levar a pessoa num imóvel e falar, olha, esse aqui é o quarto, aquela é a sala, essa aqui é a cozinha, porque o imóvel está pronto, que é o que a gente lida hoje, né, com imóveis prontos. Quer dizer, essa história do marido comprar um imóvel, não mostrar para a esposa para fazer surpresa, não é bom fazer isso. É bom mostrar para a mulher antes. Olha, eu não aconselho a pessoa comprar sem falar com o marido. Vou fazer uma surpresa para minha esposa, vou comprar um imóvel não sei aonde e vou chegar para ela e mostrar. Nós tivemos um caso recentemente de um imóvel no Itaim que nós vendemos, que a mulher comprou sem mostrar para o marido. Né? Ela disse que a única exigência do marido era que existisse um bidê no banheiro do casal. Bidê. Só isso. Era a única exigência. E ela simplesmente mudou para o imóvel e ele conheceu no dia da mudança. Mas o contrário, eu tenho certeza que não acontece.
Muito legal. Muito bom. Eu queria que você... Olha, todo lugar que a gente anda em São Paulo, a gente vê a prédio erguendo. É incrível, né? A gente está aqui na Paulista, eu peguei aqui a Berrine para ver. É prédio a dar com prédio. Eu queria que você falasse um pouquinho desse mercado. Ele tem muitas oportunidades. Como é que você enxerga o mercado hoje e daqui para frente? O mercado imobiliário ele sempre tem muitas oportunidades. Não é só na construção civil, onde está subindo os prédios. Subindo os prédios é sempre a minoria, porque os imóveis prontos é o que representa a maior parte do nosso mercado. Essa variação de preço que existiu nos últimos anos, ela foi uma acomodação, assim, foi reflexo de muitos anos represado o valor dos imóveis. E daí, pelo boom de construção e a dificuldade de repor pelo custo de material, pelo custo da construção civil, é que se adaptou aos novos preços, né? Então, nesse mercado sempre existem oportunidades. A pessoa que estiver interessada em entrar numa franquia imobiliária, ela pode passar na rua, olhar e falar: eu tenho um pedaço de cada um desses imóveis que estão aqui. Olha para um lado, olha para o outro, vê uma placa de venda, tem uns imóveis que estão também sem placa, mas estão à venda. Ele tem que entender que tudo aquilo naquela região está à venda. E ele também tem que entender que tem um limite, né? E o limite depende dele. É até onde ele conseguir alcançar, até onde ele quiser se dedicar. Ninguém está falando para a pessoa trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano e folgar só no ano bissexto, vamos dizer assim. Não, mas é interessante que você está falando, que o potencial é tão grande que por mais que ele trabalhe, ainda tem oportunidade, não é isso? Isso, ele não para. E a inteligência do negócio, que faz parte do nosso treinamento, é justamente a pessoa estar conseguindo entender qual é o limite dela para ela conseguir ter resultado. Não adianta ela ficar só procurando imóveis e não tentar vender eles. Ótimo, você entrou num tema importantíssimo. Eu queria que você falasse um pouquinho do dia a dia do franqueado. Você já comentou um pouquinho, mas como que ele faz? O franqueado, ele faz reunião com os corretores, ele acompanha, ele faz a conciliação bancária, ele faz planejamento. Como que funciona o dia a dia de um franqueado? Para quem está nos assistindo, ver se identifica e gosta com ser um franqueado aí do segmento imobiliário da Leard. O franqueado, para começar, ele sempre tem que estar tendo esse relacionamento com os corretores. Isso é a base. A área que vamos dizer assim, o financeiro da empresa, o pagar contas, gerir o caixa, isso aí é o que menos, vamos dizer assim, é o que menos importa para o sucesso dele, porque é uma função administrativa. O que vai fazer diferença para ele é a área comercial. Ele está motivando os corretores, ele está criando campanhas, ele está criando estratégias de venda, que é justamente a parte que nós vamos estar dando suporte, acompanhando o corretor para ele fazer os treinamentos que nós temos. A gente já tem uma universidade corporativa, ela é digital, mas ela também depende do franqueado, dar apoio para o corretor, porque não é só pela televisão ou pela internet, não é só ele assistir, ele tem que fazer ele tem que fazer os testes, ele tem que conseguir enxergar que ele está tendo benefício, né? E tem que ter toda a motivação, a parte de reuniões, a parte de prospecção de clientes, ele está junto com o corretor na ponta, sabendo quem é o cliente, principalmente quando forem os clientes principais dele, os clientes investidores, clientes de valores mais altos. Ele tem que estar... Ele é o responsável por tudo, pela gestão dessas pessoas, né? Entendi. O forte é a gestão comercial mesmo, né? Gestão comercial das pessoas. Entendi. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a unidade, quer dizer, a unidade mínima, né, que se pode abrir, com quantas pessoas seria, se tem que ter um ponto comercial bem localizado. Me fala um pouquinho da estrutura de uma unidade básica. Uma das vantagens da franquia imobiliária é que você não precisa de um local excepcional. Você não precisa de um local onde você vai pagar o ponto. Na hora que nós fazemos a avaliação do ponto comercial, o lugar onde o franqueado vai se instalar, a gente ajuda ele a fazer uma conta de custo-benefício, para saber se naquele local, ele pagando um aluguel mais caro, isso vai trazer um benefício para ele, de volume de negócios ou não. Porque o ponto pode ser um fator que traga clientes para ele. Mas se não for a diferença, a gente aconselha ele a estar numa rua paralela, uma rua que não seja tão, vamos dizer assim, um aluguel que seja mais adequado ao negócio dele. Eu acho que é isso. Muito interessante. E sobre investimento, a gente pode comentar um pouquinho números, quer dizer, qual seria